Responde rápido. I have no friends. I don't have any friends. São iguais ou diferentes? Fica até o fim e vais dominar isso. Se você estuda inglês, já te deparaste com some, any e no. E esses nós usamos cada uma dessas palavras de forma diferente. O some e any são usados para falar sobre quantidades indefinidas. A principal diferença entre some e any está em que o some é principalmente usado para afirmativa e o any é usado principalmente para negativa e interrogativa. E lembra, eu disse principalmente, não sempre. E o no é usado nas frases afirmativas, mas com o significado de inexistência. Nenhum. O que significa some? Some significa algum, alguma, alguns, algumas. Esses significados serão dados de acordo com o substantivo que lhe antecede, se o substantivo é contável ou incontável. Substantivos contáveis são aqueles que nós podemos usar números. Ok? Por exemplo, nós podemos dizer 2 computadores, 3 telefones. Significa que esse substantivo é contável. Eles têm plural e singular. E já os substantivos incontáveis, eles não podem ser contados. Como um sentimento, por exemplo, não dá para contar, mas é substantivo. Então são incontáveis. Temos tantos outros substantivos que são incontáveis em inglês. Uns até são contáveis em português, mas que são incontáveis em inglês. Então, essas palavras não têm plural. O some com substantivos contáveis significa algum, alguma, alguns, algumas. Por exemplo, I have some friends. Eu tenho alguns amigos. She bought some apples. Ela comprou algumas maçãs. Vê a diferença. Essa aqui, mete na mente, essa aqui é o some com substantivos contáveis. Agora, some com substantivos incontáveis pode, em alguns casos, significar um pouco e um pouco de. Ok? E eu acho que tinha que te dizer, quando falei sobre o significado do some, algum, alguma, ou algum, alguma, alguns, algumas, um pouco e um pouco de. Um pouco ou um pouco de é mais usado com substantivos incontáveis, mas também em alguns casos podemos usar alguma ou algum. Pegando um exemplo de substantivos, de some com substantivos incontáveis, que é um pouco ou um pouco de. Vamos pegar um exemplo. There is some milk in the fridge. Há um pouco de leite no frigorífico. Há um pouco de leite no frigorífico. Há quem possa dizer há algum leite no frigorífico. Vamos deixar isso. Uma tradução um pouco mais natural é um pouco de leite. He drank some water today. Ele bebeu um pouco de água hoje. Ou então, hoje ele bebeu um pouco de água. We need some information. Nós precisamos de um pouco de informação. Vê que aqui não vai ficar com muita lógica. Então, lá quando eu disse, pode significar, para além de significar um pouco de, com substantivos incontáveis. Aqui, informação, information, é um substantivo incontável, mas ela vai ter o significado de alguma. Ok? Então, we need some information. Nós precisamos de alguma informação. Some em perguntas. É possível, quando eu disse o some é usado principalmente nas frases afirmativas. Ela também pode ser usada nas perguntas, mas em casos especiais. Quando usamos o some em perguntas? Quando queremos fazer offer, queremos oferecer, ou queremos pedir, ask, ok? Para offer, oferecer, e ask, pedir. Para oferecer, fica, would you like some coffee? Would you like some coffee? Temos aqui o some sublinhado, que fica em português, você gostaria de um pouco de café? Fica aqui, usamos o some para a pergunta, mas é oferecer. E o outro momento que podemos usar some em perguntas é para pedir. Can I have some water? Podes me dar um pouco de água? Eu posso beber um pouco de água? Esses dois momentos, para fazer offer, que é para oferecer, e para ask, para pedir, nós usamos o some, que ele é normalmente usado para as frases afirmativas. Se até aqui tiraste alguma coisa importante deste vídeo, tudo que eu te peço é subscreva ao meu humilde canal para não perderes aulas como esta.
dá um like e comenta gostei, ok? Ou sugira um tema, um conteúdo para a próxima aula, para o próximo vídeo. Continuando com any, o uso do any. O any em frases afirmativas pode significar qualquer, alguma ou algum. Mas o any é uma palavra que é principalmente usada nas frases negativas, ok? Ela é mais para negativa, mas que usamos também na afirmativa e usamos na interrogativa. Assim como vimos o some, o any também tem outras formas de ser usado. Então, any em frases afirmativas. Por exemplo, temos aqui algumas frases. You can choose any book. Aqui o any significa qualquer. You can choose any book. Tu podes escolher qualquer livro. Call me at any time. Liga para mim a qualquer momento. Any problem that you have, let me know. Qualquer problema que tiveres, avise-me. Vê que aqui o any tem o significado de qualquer. E any em frases negativas significa nenhum ou nenhuma. Por exemplo, I don't have any money. Eu não tenho nenhum dinheiro. She doesn't have any pen. Ela não tem nenhuma esferográfica. E o any em frases interrogativas significa algum, alguma, alguns, algumas. Por exemplo, is there any doubt? Há alguma dúvida? Do you have any question? Você tem alguma pergunta? Tá no plural. Do you have any questions? Você tem algumas perguntas? E o não? O não é usado em frases afirmativas, mas com significado de inexistência, que indica nenhum ou nenhuma. Por exemplo, I have no money. Eu não tenho nenhum dinheiro. She has no friend. Ela não tem nenhum amigo. Se fosse com any, essas frases deviam estar na negativa. Obviamente, tu verás aqui que não tem don't, não tem o not, mas esse não coloca a frase inteira na negativa. Em inglês não podemos ter duas negações na mesma frase, na mesma oração. Razão pela qual só tem que ter um no. Não pode ser I don't have no money. Não pode ficar assim, a frase fica incorreta. A forma correta é no. Esse no já dá o significado de inexistência. Igualmente aqui o no friend também dá o significado de inexistência. Então, she has no friend, ela não tem nenhum amigo ou nenhuma amiga, né? Então, se compararmos, vemos aqui I have some money. Eu tenho algum dinheiro. Esse aqui usamos o some. E aqui aqui embaixo temos I don't have any money. Usamos o any aqui, que significa não tenho nenhum dinheiro. Aqui eu tenho algum dinheiro. I have some money. I don't have any money. Não tenho nenhum dinheiro. Mas aqui mais para baixo temos I have no money. Eu não tenho nenhum dinheiro. Vê, controla aqui, tá, I don't have any money, aqui tá, I have no money. O no aqui dá o significado de inexistência. Exercício. Então, o que você tem que fazer? Vamos completar com some ou any. Temos a primeira frase aqui. I have, tem aqui espaço, friends in this city. Aqui vamos usar I have some friends in this city ou I have any friends in this city. Boa. Se pensaste em any, você está certo. Se você falou some, então precisa estudar um pouco mais. Volta a ver a assistir ao vídeo. A segunda frase, she doesn't have espaço, money. Aqui fica, she doesn't have some money ou she doesn't have any money. Ou ainda, she doesn't have no money. Vemos aqui está na negativa, então o correto é o any. Na terceira, do you have espaço time? Já vimos que o some não é para fazer pergunta. Ok, se for perguntar é só para oferecer ou pedir. Mas aqui não está oferecer. Do you have some time? Não está oferecer. Essa pergunta aqui é para o outro saber se ele tem tempo ou não. Então, vamos para o any. Se colocaste o any, boa, tá certo. Se não, volta a assistir. E a quarta frase. There is, espaço, sugar in the kitchen. O any e o some. Temos o no. O any significa para... Essa aqui é uma frase afirmativa. E vimos que na frase afirmativa, ok? Any significa qualquer. Então não vai dizer there is... qualquer açúcar na cozinha. Então, some é a palavra correta. A quinta frase. We don't need
espaço help. Aqui nós já vimos mais uma vez o N é para as frases negativas, o some positiva. Então aqui tem que ser any. We don't need any help, certo? Did you buy espaço food? Aqui fica some or any. Então vamos meter some, tá certo? Não. Isso aqui é pergunta. E vimos que perguntamos com some quando usamos que? Quando queremos fazer que? Offer, oferecer, ou ask, perguntar, ok? Pedir, ou estamos a oferecer, ou estamos a pedir. Então aqui nós estamos a pedir. Did you buy espaço food? Então, como nós estamos a pedir, então vamos meter any. E a sétima e última, there isn't espaço water in the butter. Aqui como é que fica? É some ou N. Então vamos usar o N, ok? There isn't, porque esse aqui, nosso N, é para a negativa, ok? Apesar de que também é possível usarmos, nesse caso é possível usarmos o some. Então, there isn't some water in the butter. Mas, there isn't any water in the butter. O N é para usar nas frases negativas. Só para lembrar, em frases interrogativas não use N, ok? Se quiseres pedir ou oferecer algo. Em frases interrogativas e queres pedir ou oferecer. Sempre que quiseres pedir ou oferecer algo, use some. Fora disso, use sempre o N em frases interrogativas. Assista ao vídeo que aparece na tela para dares um salto no teu inglês. E se quiseres ser meu aluno, serás bem-vindo na Alve Languages.